Você já parou para pensar que a sua vida não é obra do acaso? Você sente que existe um chamado, uma voz que fala dentro de você, mesmo no silêncio, dizendo: vem, eu preciso de você. Pois é, você pode estar diante de um chamado de Deus para sua vida. Eu estava lendo algumas coisas na Bíblia e me deparei com duas passagens que eu quero ler para vocês. Uma delas está no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E a outra passagem está no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Antes que no seio foste formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Isso me fez refletir um pouco e eu vim compartilhar isso com vocês. Desde toda a eternidade, Deus já pensou em você. Ele conhece o seu nome, conhece cada detalhe da sua vida, da sua história. E mais do que isso, ele sonhou uma missão que seria só para você. E você pode pensar: mas isso não é pra mim, eu não tenho esse dom. Meus amigos, o chamado de Deus não é só para os padres, religiosos e missionários. O chamado de Deus é para todos nós. A partir do momento em que somos batizados, já nasce um chamado para nós. O chamado a evangelizar, a ser luz na escuridão para as pessoas. Talvez você já até tenha sentido esse chamado para você de uma forma sutil e não tenha percebido isso, é normal. Talvez você já tenha sentido uma inquietação no seu coração, ou um desejo de rezar mais. A própria quaresma de São Miguel do Frei Gilson, do Instituto Hesse, já desperta na gente esse chamado a rezar um pouco mais, a acordar de madrugada para dedicar um pouco mais o nosso tempo a Deus. Talvez você tenha sentido até um certo peso no seu coração de ver tantas pessoas se perdendo sem ter conhecido a Deus, ou até mesmo alguma outra forma que te fez parar um pouco e ficar pensando em algumas coisas, talvez. E essa voz na sua consciência não é algo da sua imaginação, pode ficar tranquilo, é o próprio Jesus te chamando para segui-lo. E como a própria palavra no Evangelho de Mateus diz: eu farei de ti pescador de homens. Eu tenho certeza que Deus já colocou esse desejo no seu coração, esse chamado, e é algo que só você sabe, mas que você ainda não tem aceitado. Por medo, por dúvida, ou até mesmo por alguma outra coisa que você ainda tem que se desapegar para seguir esse chamado. Mas não se engane, Deus só coloca no seu coração algo que ele já sonhou para sua vida, e isso é fato. E não importa a sua idade, a sua profissão ou a sua condição, com uma simples palavra, uma oração, até mesmo um testemunho seu, você pode salvar almas e mudar algumas eternidades. E seguir o chamado de Deus não é fácil, viu? Vai exigir de você muitas renúncias, muita coragem, muita cruz. Mas é inegável que essa é a maior fonte de alegria que existe, gastar a nossa vida por amor, sabendo que no céu haverá pessoas que só estarão lá porque você disse sim ao chamado de Deus. Já pensou nisso? Cada alma que você ajuda a salvar é um tesouro eterno. Então que você possa se colocar mais em oração, porque pode ser que Deus te chame hoje de novo a servi-lo, e não ignore essa voz. Diga ao seu coração: eis-me aqui, Senhor, e a sua vida passará a fazer muito mais sentido depois do seu sim. Acredite. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus queria que você a ouvisse, então seja você também um instrumento de Deus na vida de alguém. Aproveita e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também escutem o seu chamado. Se essa voz de Deus está te incomodando, experimenta dar o seu sim para ele e você será plenamente feliz. Pense nisso.